Você já ouviu falar em dismorfia corporal? Olha, interessante, gente. Esse é um transtorno desenvolvido aí por pessoas que estão fora dos padrões impostos pela sociedade. Fiquei curiosa agora. Ou seja, Carol Malta, é um complexo exagerado por estar um pouco acima do peso, por ter pernas mais grossas ou contornos mais volumosos, Ana Carolina Malta. E isso tudo é resultado da ditadura da beleza. E é mais sobre a disformia corporal que nós vamos conversar agora com a psicóloga Andréia Lima. Bem-vinda! Andréia, bom dia! Tudo bem? Andréia, você tá chique na mesa de café da manhã. Você não tinha visto o cenário novo ainda, não? Não O tinha que você visto achou? ainda. Maravilhoso. Seja E gostoso, bem-vinda! né? É gostoso. Isso, você Seja tá muito tomando bem-vinda. suquinho, pode ficar à vontade, Aqui, até pode comer aproveitando. ali. O WhatsApp aqui, ó, gente, 319-8402. Eu vou me levantar aqui pra pegar um pão de queijo aqui, gente. 319-8402-9756. Manda aqui sua pergunta, coloca o seu nome, o nome da sua cidade. Né? Uma honra pra gente poder tirar sua dúvida. Oh, aqui, eu não conhecia, Disformia corporal. disformia É corporal. o transtorno dismórfico corporal. Pra mais, né? Esse Na é a verdade- pessoa, na verdade, ela está acima. Não tem nada a ver com acima do peso, viu? Não? Não Conta tem tudo. a ver com estar acima Olha. do peso. Ah. Tem a ver com Com a uma vis- percepção exagerada de algum defeito ou algo que está fora do padrão, né? Que ele Tá. entende que está fora do padrão. E necessariamente ele pode não estar nem fora do padrão, mas ele se vê dessa maneira, uma percepção errônea sobre o corpo dele. Quando está focado mais a nível de peso corporal, de gordura corporal, a gente pode associar isso ao transtorno alimentar. Aí né? entra Que aí a havia a bulimia. Entra a bulimia, anorexia, Sim. que tem uma alteração dessa percepção também corpórea, mas não necessariamente uma disformia corporal. Uma disformia corporal, ela compreende, sim, uma visão exagerada e distorcida sobre si mesmo, sobre um aspecto específico do corpo ou sobre vários aspectos. Então, a gente pode pensar em um nariz diferente, ou uma orelha, pouco cabelo ou muito cabelo, altura. A pessoa às vezes tem a percepção que os membros do corpo estão desproporcionais e, na verdade, às vezes não estão, mas ele entende e se vê dessa maneira, associado a um comportamento repetitivo. Por exemplo, semelhante ao toque. Por exemplo, conferência de fios de cabelo, observação, comparação com outras pessoas. Peraí, como assim conferência de fios de cabelo? Pessoas que têm a percepção que a quantidade de fios é inadequada, ou está pouco, ou está muito dentro da cabeça dele, então ele começa a conferir a quantidade de fios. E isso chega a se tornar patológico, é uma repetição, comportamentos repetitivos de conferência, de tamanho de corpo, compara com outras pessoas. Pega ali a negócio Fita pra medir, métrica. fita métrica. Sim, evita ficar próximo de pessoas que são de diferentes tamanhos, observando o nariz, o contorno do nariz das pessoas, e ele entende e faz a leitura que as pessoas também em volta deles estão enxergando isso que ele vê. Né? E isso traz um prejuízo muito grande para o sujeito. E a gente estava conversando ali fora, porque a gente ouve muito falar sobre anorexia, Sim, bulimia, e é a primeira coisa que a gente pensa quando a gente fala a respeito disso, né? Sim. Mas como faz pra gente saber que um ente querido nosso, ou um ente próximo nosso, tá passando por esse tipo de transtorno? Como que a gente ajuda Detecta, alguém próximo? Pessoas que passam por esse transtorno, eles às vezes demoram um pouquinho para vir para o consultório, né? Porque eles procuram primeiro recursos estéticos. Então, vocês já viram pessoas que fazem inúmeras cirurgias e nunca estão satisfeitas com a cirurgia? Sim. Então, entram em processo contra clínico, contra cirurgiões, contra dermatologistas. Entendi. porque Como se eles não tivessem feito do jeito Eles certo. nunca vão estar satisfeitos, né? Nunca. Na verdade, é a lente dele que tá com o problema. Eles estão perfeccionando. Aí É eu isso mesmo, pergunto, tá? aí- Há uma possibilidade de ter uma alteração realmente no cérebro mesmo acerca da percepção visual dessa pessoa. Ele Michael enxerga Jackson detalhes. seria um exemplo disso? A gente poderia pensar? Eu não conheço o quadro história. clínico dele, mas eu diria que possivelmente sim. Eu não sei o contexto disso para a gente poder avaliar um diagnóstico, né? Mas Agora, possivelmente André, sim. então, como psicóloga, por exemplo, o Michael Jackson, ele
né, dentro do que a gente sabe, ele quis tomar um padrão, ele quis tomar uma forma dentro daquela perfeição que ele entendia. Sim. Tanto que os testemunhos, olhando ali os documentários, as biografias dele, vê-se que ele era perfeccionista em tudo, os movimentos dos bailarinos e tudo. É um caso. Agora, quando a gente vê também esses padrões hoje que a gente tem aí, por exemplo, o Ken humano, que o cara toma uma forma de um boneco, por exemplo, Deixa de ser ele, para né? buscar aquela perfeição, talvez ali, aquele modelo, mas visando numa outra pessoa, numa outra identidade. Geralmente Também. o disforme corporal, ele tem um alvo, tá? Ele cria um objetivo de ser parecido com alguém. Então, Tem uma existe referência, isso né? Ainda também. tem. Então, também Ainda pode pode incidir estar nisso dentro aí. do mesmo quadro. Algo bem narcísico assim também, né? Sim, se a gente for pensar em narcisismo, sim. Mas ainda se ele voltado nunca pra está si. satisfeito, Agora, por mais que ele nunca- tenha aquele alvo, ele nunca consegue estar satisfeito. Ele na verdade, às nunca vezes, consegue viver esse padrão. E o pior disso tudo é que a pessoa sofre, acaba sofrendo muito, há um isolamento social. E isso pode chegar o indivíduo a parar de trabalhar, parar de estudar, Sim. parar de conviver muito grande, principalmente em jovens, né? Porque a prevalência desse distúrbio geralmente são adolescentes e vida adulta. Então, a maior prevalência é o início disso, às vezes não é tão preciso ser sempre na adolescência. Sim. Pode começar até anterior a isso, na infância já. E uma curiosidade que eu acho que é interessante a gente falar é que há alguns pacientes que têm familiares que têm TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, podem chegar a desenvolver esse transtorno. Olha. Ou o próprio TOC ter uma comorbidade também com esse transtorno, quer dizer, tá próximo aí. Porque o TOC nada mais é que também é muito semelhante, né? Esse pensamento intrusivo, que é o que eles têm, são pensamentos intrusivos, que eles creem como crença, e a partir desse pensamento eles começam a adotar comportamentos repetitivos de conferência, de observação, muito semelhante ao TOC. Só que é focado na aparência física. Então, essa é a diferença de um transtorno para o uma outro. dúvida minha, por exemplo, esse tipo de transtorno, ele é construído, por exemplo, porque normalmente identidade de 0 aos 12. Ele vem ali um problema que já surge, depois realça, ou ele vem bem? Como é que normalmente acaba surgindo? Não tem uma... Não tem ainda, né? uma definição acerca disso, se começa na infância ou isso vai desenvolver mais tarde, pode começar abruptamente já na vida adulta, mas o mais comum é na adolescência está surgindo isso, mas também pode iniciar na infância, então não tem uma prevalência. E nem acerca também de sexo. Acontece tanto com o sexo feminino quanto com o sexo masculino. Sexo masculino tem vamos falar assim, uma diretiva mais voltada para a questão muscular. Então, homens que se sentem mais fracos fisicamente começam a observar essa aparência física. Eu sou mais fraco, eu não tenho músculos, e são mais voltados para essa vertente, vamos dizer assim. E mulheres já é uma coisa mais ampla. Jamais. Agora, a gente pensa também, por exemplo, sobre o aspecto, a Jéssica perguntou, como fazer, às vezes, com um queridão de casa ali, o irmão, tia, avó, sogra, coral. Chegando a essa conclusão, o tratamento, ele vem pelo viés psiquiátrico, terapêutico, junto, aí ou interdisciplinar também? Então, a primeira coisa é identificar esses sintomas, observando mesmo o familiar em casa, você observa comportamentos diferentes. Às vezes ele demora mais tempo para aprontar, mais tempo para sair de casa, ele tem um sofrimento para poder trocar de roupa e se vestir, tenta esconder a imperfeição, às vezes com maquiagens, mas de uma maneira exagerada. É importante falar que não é algo tipo assim, vou colocar só uma base. É algo assim, muito exagerado. Muito exagerado, né? Que é uma visão que só ele mesmo tem dele, né? E a partir dessa observação, o encaminhamento ele deve ser em conjunto. Tanto o tratamento psiquiátrico, ele deve ser orientado a um psiquiatra quando já está ocorrendo aí prejuízos, para que o psiquiatra vai entrar com uma medicação para trazer um alívio acerca dos sintomas. E a abordagem mais apropriada para trabalhar
é a terapia comportamental cognitivo, em termos da psicologia, porque ela vai trabalhar em desconstrução das crenças e trabalhando as evidências, porque essa pessoa precisa ser confrontada nas evidências daquilo que é o real e daquilo que ele criou. Sim, e a o ideal abordagem e real. que mais trabalha, e isso é que é mais específica para trabalhar dessa forma, né, seria a Sim. terapia comportamental cognitiva. Tem pergunta chegando aqui, ó, e vocês podem, ao vivo, aqui, ó, 31984029756. Bom dia. O Lucas lá de Vitória, Espírito Santo. Obrigada, Lucas. Deus abençoe. Dissomia está ligada aí a complexo de inferioridade? A pessoa que tem uma disformia corporal, ela tem uma percepção negativa dela mesma, né? Então, ela vai ter realmente uma baixa autoestima, ela vai se ver como uma crença de inferioridade ou de inadequação. Ela pode ter essa percepção, sim. Mas, necessariamente, nem toda pessoa que tem uma percepção de que é inferior tenha o transtorno de disformia corporal. A gente vê aqui, ó, até algumas imagens, eu estou passando aqui até pelo nosso Google, aqui, né? De algumas pessoas, atrizes, assim, que excederam ali, muito ali nas suas Nossa, a mulher era bonita, ficou das, que é isso, gente? Né? Meu Só Deus. colocar assim, ó, excesso na cirurgia plástica e colocar a imagem Excesso no de Google, cirurgia plástica. aí você vai ver. Isso aqui talvez seja esse típico caso também, né, André? Porque Sim. até pra gente, nós vimos aqui uma mulher e depois monstros. Sim. Porque tá todo disforme. Mas ela não vê assim, né? Exatamente, aí que eu volto àquele ponto. Dessa lente Ela se vê, olha, dela. você vê, né? Ela fica buscando uma perfeição e nessa busca dessa perfeição há um exagero de procedimentos estéticos e nunca vai estar satisfeito. O médico, geralmente o cirurgião, quando ele percebe que o paciente ele tem esse transtorno, ele não opera. Porque ele está entrando numa fria. né? Possivelmente Ele é o próximo aquele paciente que vai estar na justiça entrar contra na ele. justiça contra ele. E ele geralmente leva até a foto, né? Do antes e depois. Ou a lente aumentada, por exemplo, dentro de um nariz perfeito, de como que ele quer aquele nariz, de como que ele quer aquela imagem, né? E é um sofrimento muito grande para esse Agora, paciente, isso tudo tem, muito grande. se a gente fosse fechar, você diria que isso tudo tem a ver com a nossa identidade. Quando a gente, às vezes, não tem essa convicção, não sabe a quem a gente pertence, quem a gente fica mais perdido. Porque aí Mas eu você não acaba posso- sendo... Por exemplo, a mídia te influencia, tudo te influencia. Você não sabe quem é você. Sim, mas há pessoas que são influenciadas e não vão desenvolver o transtorno. Então, isso tem aspectos biológicos, pessoas que geralmente passaram por muita privação, por exemplo, de afeto ou abuso sexual, podem vir a desenvolver se já tiverem uma predisposição genética. Então, é um conjunto de componentes que vão contribuir para desenvolver ou não esse transtorno. Então, a gente não pode dizer que é somente por uma questão de identidade. Entendi. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.